todo homem precisa ser para os outros. Assim também com relação às mulheres. Ou seja, uma mulher, ela é para os outros na sua maturidade. Mas hoje eu gostaria de juntar um pouco as peças do quebra-cabeça, para você entender, não é? Qual é a mão invisível que está destruindo a família. Não se trata de apresentar para você uma teoria da conspiração de que existe algum quartel-general, né, em algum lugar do planeta, num bunker secreto, né, lá no Polo Norte, onde as pessoas estão tramando as coisas. Nada disso. Trata-se de nós compreendermos dentro da evolução histórica da humanidade por que é que nos últimos 4 séculos a família está sendo dilapidada, destruída sistematicamente. E qual é a causa eficiente, ou seja, o que é que está realizando isso tudo? Eu vou começar, né, de todas as razões e colocações assim improváveis, eu vou começar com um gráfico de economia, né? Ou seja, você tem aqui, o nosso pessoal, a equipe vai colocar para vocês, né, um link onde você pode acessar um gráfico semelhante a esse. Esse é um gráfico muito comum, você pode encontrar em diversos sites na internet. Basta você acessar um site de história da economia. O que é que este gráfico mostra? Ele mostra a renda per capita, ou seja, por pessoa, desde o ano 1000 antes de Cristo, que está aqui. Aqui está o ano 0 e vai tudo mais ou menos estável, como se fosse quase um platô, uma plataforma, até que finalmente, né, por volta do ano 1700, o gráfico dispara. E dispara de uma forma, digamos assim, medonha. A coisa é impressionante. É skyrocket, o negócio realmente dispara e você se pergunta o que é que aconteceu. Ou seja, se a renda per capita era esta e você tinha aqui uma espécie de continuidade, o que é que houve na humanidade, né, há 3, 4 séculos atrás que provocou que a renda aumentasse e não parou de aumentar até hoje? É aquilo que nós chamamos de revolução industrial. Ou talvez, seria mais adequado, né, revolução financeira. Você pode olhar na internet Financial Revolution. A Financial Revolution aconteceu exatamente mais ou menos no mesmo período em que nós tivemos o início da Revolução Industrial, essa revolução financeira. Por que é que eu estou falando desta revolução financeira? Porque isto mudou a forma de as pessoas viverem. Ou seja, a humanidade, durante séculos e séculos, ela não tinha esta hipnose que nós temos hoje com o dinheiro. Foi exatamente por causa deste ponto aqui, de revolução industrial e revolução financeira, que nós vivenciamos as duas grandes ideologias, digamos assim, políticas, que parece para nós tão óbvio que o mundo, a história da humanidade sempre se dividiu nesses dois partidos, a esquerda e a direita, né? Ou seja, tem aqueles que procuram a distribuição da renda, os socialistas ou marxistas ou comunistas ou como você queira chamar, e do outro lado, aqueles que é o empresariado. Ou seja, então nós temos essa briga, né? Esta briga constante entre empresários e trabalhadores. E aqui está o mundo moderno. No mundo moderno nós temos os partidos políticos que ajudam, né, essa dinâmica empresarial, capitalista, ou os
partidos que vão contra essa dinâmica empresarial e capitalista e que são mais distribucionistas e estão mais preocupados, digamos assim, com uma distribuição da renda, pelo menos essa é a ideia que eles querem transmitir para as pessoas, e assim está explicado o mundo moderno. Mas a gente não para se perguntar por que as coisas não eram assim antes. Ou seja, esse gráfico está mostrando que algo mudou a humanidade. E o que mudou na humanidade é que hoje, se você for pegar um cidadão médio do planeta, não, assim, quase que a totalidade dos cidadãos do planeta, você vai ver que as pessoas vivem para trabalhar, vivem para aumentar a sua renda, vivem, em uma palavra mais simples, para ganhar dinheiro. Você vai dizer, mas padre, antes não era assim? Resposta, não, não era assim. Mas eu estou dizendo que houve uma época em que a humanidade não vivia atrás do dinheiro. Houve uma época em que a humanidade, por incrível que pareça, por estranho que possa ser para nós que vivemos embebidos com essa hipnose monetária o tempo todo, houve um tempo em que as pessoas queriam ter famílias. Não digo que isso fosse uma coisa absoluta para todos, mas era o ambiente social em que as pessoas viviam, não é? Então, vejam, o que é que houve aqui? E eu anuncio aqui já para ficar bem claro para você nesse diagnóstico que eu irei traçar. Houve uma mudança de causa final. Ou seja, a humanidade, ela se compreendia com uma finalidade. A partir da Revolução Industrial, com a Revolução Financeira, o sistema monetário, o sistema financeiro, se começou a emprestar dinheiro e aquilo se tornou uma máquina, né? Onde agora você, hoje, em pleno século XXI, você não tem dificuldade de reconhecer que os bancos querem dar dinheiro para você. Eles telefonam o tempo todo, oferecendo os seus produtos para você, né? Telefonam para você e dizem, olha, devido ao ótimo relacionamento, né, que você tem com o banco, nós queríamos oferecer para você. O que quer dizer ótimo relacionamento? Quer dizer o seguinte, você tem dinheiro parado, eles querem que você empreste mais dinheiro e aplique esse dinheiro, porque assim, com os juros, eles ganham, né? Por exemplo, olhe para o Brasil. Como é que está o brasileiro médio? Ele está endividado. Os brasileiros estão endividados. Tá, todo mundo tem carro, sim, mas enquanto você compra o seu carro, né, você compra o seu carro financiado, porque você não tinha o dinheiro para comprar o carro à vista. Então, você compra o seu carro e aí você aproveita e compra um outro carro para o banco, porque eles são legais, não é isso? Ou seja, você paga de juros um outro carro e dá de graça para o banco. É isso que as pessoas fazem. E são estimuladas para isso. Existe uma máquina, existe um vírus. Existe algo que as pessoas precisam emprestar dinheiro, E este sistema, para que ele funcione, as pessoas precisam trabalhar e precisam trabalhar obsessivamente e precisam trabalhar o tempo todo. E isto, já na Revolução Industrial, começou a destruição da família. Por quê? Porque o pai já tornou-se uma peça ausente do cenário familiar. Ou seja, as famílias já há uns 300 anos começaram a se acostumar com o fato de que o pai não é uma presença em casa. As coisas não eram assim antes da Revolução Industrial. No século XX, no entanto, o número de homens trabalhando e emprestando dinheiro saturou, chegou ao máximo. Ou seja, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo emprestando dinheiro, estava todo mundo vivendo a partir da hipnose do ganhar dinheiro e ter mais dinheiro. E agora? Bom, de repente a gente vê que metade da população mundial não estava trabalhando e não estava emprestando dinheiro e não estava querendo enriquecer. Essa outra metade da população mundial chamava-se mulheres. Então a libertação das mulheres significa, me desculpem feministas, troca de patrão.
Agora, você se libertou e você trabalha para os bancos. Quer você seja uma empresária capitalista, quer você seja uma trabalhadora comunista, marxista, seja o que for, é o que todos fazem. Todos trabalham para os bancos. E aqui não é o assunto do nosso programa hoje, mas isso explica muito do cenário mundial. Se você quer entender o mundo atual, e você vê a briga entre capitalistas e comunistas, entre empresários e trabalhadores, seja como você queira pintar essa dialética, o que as pessoas não estão percebendo é que por trás disso existe uma causa eficiente. E a causa eficiente é o sistema financeiro que alimenta essas duas realidades. Pegue os livros de história e você verá que os grandes banqueiros investiram na Revolução Russa. Nunca faltou dinheiro dos bancos para as revoluções comunistas. Essa ideia de que o sistema financeiro está do lado dos capitalistas é uma ilusão. Ou seja, o sistema financeiro e bancário, ele investe nesta dialética entre empresários e trabalhadores porque eles enriquecem nessa briga, eles enriquecem nessas guerras, né? E assim as coisas vão para frente. Estou somente descrevendo a análise. Calma, nós ainda não analisamos com a profundidade que nós queremos chegar, mas eu estou descrevendo para que você comece a enxergar isso. Aqui existem dados históricos, não é teoria da conspiração, não estou dizendo nada disso, e não estou dizendo que existe um quartel-general onde as pessoas estão planejando isso. Não, simplesmente o fato é o seguinte: alguém inventou o sistema financeiro atual. E inventado o sistema financeiro atual, bom, a coisa se alimenta a si mesma. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro, ninguém quer deixar de ganhar dinheiro. E para eles ganharem dinheiro, eles precisam hipnotizar você, sua família e todo mundo, para que todo mundo queira ganhar dinheiro. Ou seja, a salvação da sociedade está no mercado para os liberais. A salvação da sociedade está na abolição do mercado para os marxistas radicais. A solução da sociedade está no controle do mercado para os socialistas. Mas a solução da sociedade não está na realidade econômica. Esse é o problema. E quem começou tudo isso? Quem foi que digamos assim, na história de Adão e Eva, né? Quem foi? Foi Adão, foi Eva, foi a serpente? Quem foi que começou com essa proposta aí de centrar tudo na realidade econômica? Bom, vamos para a história. Eu poderia contar essa história muito mais longa. Eu poderia começar lá atrás, no fim da Idade Média. Eu vou resumir a conversa, porque senão, né, nós vamos transformar um programa ao vivo num curso, né? Vamos começar na instituição daquilo que é o sistema bancário que nós temos hoje. Vejam, o pessoal que tinha o poder econômico, por uma série de realidades históricas, eles mais ou menos se agregaram na Inglaterra. Seria muito interessante explicar como e por que esse pessoal foi para a Inglaterra. Mas nós não temos tempo para isso, mas eles foram para a Inglaterra. Ou seja, o pessoal viu que a Inglaterra tinha um ambiente onde eles podiam usar o seu poder econômico para determinar e transformar a realidade social. Bom, o que aconteceu depois? Eles, então, iniciaram uma realidade chamada Banco Central, independente do governo. Então, o Banco Central, o que é? É aquele que é responsável por produzir a moeda. E é o sistema bancário como nós temos hoje. Esta realidade do Banco Central foi que proporcionou, que possibilitou a Revolução Industrial Inglesa. Como que aconteceu? Para os marxistas, a economia é um jogo de conta zero. Ou seja, para eles, a riqueza é um bolo, e se eu tenho uma fatia maior do que a sua, é porque eu roubei
a sua propriedade. Então, ou seja, os marxistas são obcecados com essa história. Você pode ver o nosso governo, que é um governo marxista, eles têm uma obsessão com esse negócio de distribuição de riqueza, né? Então tem que distribuir a riqueza, tem que ser as riquezas iguais, tem que distribuir riqueza, tem que distribuir riqueza. O problema é o seguinte, gente, riqueza, você pode até ter um programa social que ajude os pobres, e isso é importante, é necessário, mas riqueza é uma coisa que se produz, não é algo que se distribui somente. Você pode até distribuir, mas é importante saber que riqueza aumenta. Não é uma torta estática que eu distribuo, mas é algo que se produz. Então, o que é que os banqueiros ingleses notaram? O seguinte, tem um sujeito aí querendo fazer uma máquina a vapor para colocar na indústria dele. Ele está precisando de dinheiro. Vamos emprestar dinheiro para ele. Mas alguém chega e diz, não, mas nós não temos esse dinheiro. Ah, não tem problema, nós estamos com o Banco Central na mão, você vai lá, aciona a maquininha, né? E começa a produzir dinheiro, tuc, 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 e distribui o dinheiro para ele. Não, mas isso vai criar inflação. Pera lá, não cria inflação. Por quê? Porque você está dando para uma pessoa, está emprestando dinheiro para uma pessoa, dando dinheiro para uma pessoa, que vai produzir riqueza. Então você dá 1 milhão para aquela pessoa e ele te produz uma riqueza de 10 milhões. Porque ele tem uma máquina, ele tem uma indústria, ele vai produzir riqueza. Então o que acontece? Não cria inflação. Por quê? Porque você está acionando a maquininha que produz dinheiro, não é? E está colocando na mão da pessoa que está produzindo riqueza. A inflação ela acontece quando você aciona a maquininha, quando o Banco Central ligado ao Estado começa a acionar a maquininha para produzir dinheiro simplesmente para pagar as dívidas do Estado, não é? Aí o negócio não funciona de fato, aí você começa uma inflação galopante porque você não está produzindo riqueza. O Estado não produz riqueza, o Estado produz despesa e cobra impostos, não é? E se ele cobra impostos, mas o que ele está gastando é mais do que o que ele está cobrando, então é evidente que ele então tem a tendência de acionar a maquininha para produzir dinheiro e pagar as suas dívidas. Mas lá atrás, na Revolução Industrial, não foi isso que aconteceu. Então o sistema bancário foi uma coisa genial, né, que naquela situação começou a produzir uma riqueza extraordinária. E isso fez com que a sociedade ficasse obcecada com o fator econômico. Então foram os liberais lá atrás que produziram esta hipnose. Que produziram a hipnose, essa obsessão de que a economia é tudo e que é a economia que agrega a sociedade. Marx, ao invés de desmontar isto e dizer que a economia não é a base da sociedade, aceitou a premissa. Aceitou a premissa dos liberais de que a economia é tudo. A economia é a infraestrutura. É a economia que agrega a sociedade, que faz, que explica a sociedade, né? Aí vem toda a coisa do Marx com relação às classes, etc. e tal, isso e aquilo. Então nós estamos aqui, né, nos últimos séculos, desde a Revolução Industrial, vendo uma sociedade que está cada vez mais obcecada na realidade econômica e que tudo se explica ao redor do dinheiro. Mas a pergunta, esta é a única alternativa? Resposta, não. Por exemplo, todo mundo associa o capitalismo com os Estados Unidos e de fato existe uma associação. Mas é interessante você notar que, historicamente falando, a coisa aconteceu na Inglaterra. E os Estados Unidos, que naquela época estavam fundando a sua nação, não tinham revolução industrial. Ou seja, o início dos Estados Unidos da América é o início de uma sociedade agrária, uma sociedade
pré-industrial, não é? E que, portanto, não viveu esta realidade econômica que havia na Inglaterra, esta revolução do sistema bancário inglês. Por isso, a nação americana ela não foi fundada, né, na obsessão do dinheiro. Calma, espera lá, eu não estou tentando defender os americanos, custe o que custar. Não, porque hoje os Estados Unidos estão diferentes daquilo que eles eram. Tá? Os Estados Unidos hoje são bem diferentes daquilo que foram os Estados Unidos na sua fundação. Os Estados Unidos na sua fundação não foram fundados ao redor de uma realidade chamada economia. Os Estados Unidos foram fundados ao redor de uma realidade chamada virtude cívica. Porque o livro que moldou os Estados Unidos é um livro escrito por um senhor chamado Montesquieu, chamado O Espírito das Leis. O Espírito das Leis é um livro, atenção, que se nós formos olhar a doutrina social da igreja, já é uma decadência, já manifesta uma decadência, já eu explico por quê. Mas, se nós formos comparar o Espírito das Leis de Montesquieu com esta obsessão econômica que nós temos hoje, aquilo que está no Espírito das Leis de Montesquieu é muito melhor. Então é por isso que as instituições do sistema americano, não é, foram moldadas de uma forma que possibilitavam, não é, que uma sociedade continuasse promovendo a virtude. Seja como for, o Montesquieu quis a sociedade americana baseada na virtude cívica, ou seja, onde o cidadão busca o bem comum. Virtude cívica é isso, ou seja, você ter virtudes onde as pessoas busquem o bem comum, ponto, e acabou, e ótimo. E está todo mundo satisfeito com isso. Se nós tivéssemos isso aqui no Brasil, já seria de bom tamanho. O problema é que não somente nós não temos isso no Brasil, como os americanos também já não têm mais isso. Ou seja, os Estados Unidos já não estão mais nessa. Por quê? Porque eles não fizeram instituições, digamos assim, que realmente possibilitassem, não é, a educação das pessoas nessa realidade das virtudes cívicas, que não são tudo, mas já seriam uma boa coisa. Não, isso está em todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas, e se você for olhar a história da humanidade de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tempos, só existe um único fenômeno que contraria isto. É a sociedade ocidental nos últimos 50 anos. Somos nós que estamos contrariando uma história de milhões de anos. E de onde vem isso? Ah, não, são os tempos modernos que estão caminhando. Não, não são os tempos modernos. Isso é artificial. Você, mulher, que está com medo de ser mãe, saiba, é possível que você esteja sendo manipulada. Pode ser que você, né, não note isso, mas a manipulação social, ela acontece e ela é real. De onde vem essa coisa da manipulação social? Bom, eu gostaria de apresentar algumas notas de rodapé, ou seja, colocar alguns livros para que você entenda porque é que você, mulher, está sendo educada e manipulada socialmente para ter medo daquilo que é a sua própria natureza de mãe, como a natureza de um homem é a natureza de um pai. Por que é que você tem medo de você? Por que é que a mulher agora tem medo da feminilidade e o homem também tem medo da masculinidade? De onde vem, não é, essa maluquice toda? Bom, vejam, no início do século XX, a Fundação Rockefeller, não a Fundação Rockefeller, a família Rockefeller, começou a investir no estudo de sociologia, em um fundo, de uma espécie de caridade intelectual, em que eles começaram a investir no estudo da sociologia através do Laura Spelman Fund.
Através desses estudos sociológicos, surgiu um certo gênio da sociologia, um senhor chamado Kingsley Davis. O Kingsley Davis, ele trabalhou durante algum tempo numa teoria chamada teoria da transição populacional. O que quer dizer essa teoria? Acontece o seguinte: nós precisamos aqui, eles colocaram na cabeça que deviam controlar a população do mundo. Mas eles notaram que para controlar a população do mundo era necessário que nós compreendêssemos como funciona isso. Não é? Como é que acontece que em alguns períodos da história a população aumenta, em outros períodos da história a população diminui. E começaram a ver que para você mudar a quantidade de filhos que nascem, é necessário fazer mudanças sociológicas, mudanças sociais. Então, através desses estudos, o Kingsley Davis publicou em 1967 na revista Science um artigo chamado Population Policy: Will Current Programs Succeed? Um resumo desse artigo está em português, sendo colocado aí pela nossa equipe, num PDF para que você possa ter acesso às palavras do próprio Kingsley Davis, né? Políticas populacionais, se os programas atuais irão ter sucesso. Ou seja, aqui é um sociólogo que está criticando, né, toda a política daquilo que estava fazendo até então o Conselho Populacional dos Rockefeller, que estava fazendo o USAID, a agência de auxílio internacional do próprio governo americano, e ele aqui faz uma crítica feroz, né, àquilo que a ONU, os Estados Unidos e as próprias fundações internacionais estavam fazendo até então, até 1967. Ou seja, estava todo mundo tentando fazer com que as pessoas parassem de ter filhos. Como? Através de pílulas, através de dispositivo intrauterino, através de aborto e companhia limitada. O Kingsley Davis diz: vocês são loucos, isso não vai funcionar nunca. Você coloca um DIU no útero de uma mulher, no dia que ela quiser ter filho, ela tira o DIU e vai ter filhos. Só tem uma única maneira de você fazer com que pare de crescer a população do planeta. É você mudar as mulheres de tal forma que elas não queiram ser mães, que elas não queiram ter famílias. Então, ele diz aqui nesse artigo, né, que existe uma complexidade da vida social e nós temos que admitir que existe um sistema de recompensas e de punições, rewards and punishments, that is built into human relationships, que está colocado nas relações humanas. Então, nas relações humanas de marido, mulher, pais e filhos, família, existe ali um sistema de recompensa. O que é um bom pai? O que é uma boa mãe? O que é uma boa mulher? O que é um bom homem? O que é um bom filho? Isto está no sistema social. E diz o Kingsley Davis: ou nós mudamos isto, ou não vai mudar nunca. Ou seja, nós temos que parar de, por exemplo, há 100 anos atrás, se nós formos olhar, uma mulher ficava grávida, todo mundo dizia: parabéns. Hoje você vê uma mulher grávida, você tem que, a mulher diz: estou grávida, aí você tem que esperar a reação. Porque se ela der um sorriso, você diz: parabéns. Se ela estiver meio tristinha, diz: não, mas veja só, etc. Você se solidariza com ela. Porque não, veja, por quê? Porque o sistema de recompensas mudou.
O sistema de punições mudou. Ou seja, qual é a reação da sociedade há 100 anos atrás, quando um casal que tinha relação sexual e engravidava fora do casamento? Não era uma reação completamente diferente da de hoje? Eu não estou dizendo que está certa essa ou está certa aquela outra reação. Eu estou dizendo que isto mudou. E mudou por acaso? São os tempos modernos? Não, não mudou por acaso. Por quê? Porque o Kingsley Davis soou o alarme no final da década de 60. Né? Ele disse que a estrutura social e a economia devem ser mudadas antes que nós queiramos reduzir deliberadamente o índice de nascimentos que pretendemos alcançar. É necessário mudar a estrutura social. Houve uma reação enorme contra o Kingsley Davis no início. Eu estou fazendo de uma longa história, uma história curta, até que finalmente, na década de 70, uma aluna do Kingsley Davis, chamada Diane Germain, convenceu o Rockefeller que o Davis tinha razão. Nós tínhamos que mudar a mentalidade da mulher. Era necessário fazer uma engenharia social para mudar, né, a forma da mulher se ver, se encarar. Então, isso daí foi sendo colocado, não é, aos poucos. Existe o famoso relatório da Fundação Ford, que vocês têm aí o acesso do PDF, a nossa equipe está colocando para vocês também. Um relatório da Fundação Ford que mostra, na década de 90, veja, nós estamos o Kingsley Davis em 67, na década de 90, as fundações já entenderam, é necessário mudar a forma de a mulher se relacionar com o homem, é necessário mudar a forma da mulher se enxergar a si mesma, mudar o sistema de recompensas e de punições para que as mulheres não queiram ter filhos. Isso daí terminou indo para a Conferência de Pequim, entrou toda a questão de gênero, que é uma outra questão mais complexa, mas nós não iremos tratar aqui, e é o que nós temos hoje. Ou seja, hoje, todo este coro da mídia de dizer que a mulher tem o direito de decidir de não ser mãe e que a mulher moderna pode decidir não ser mãe, isto não é um espontaneísmo, isso não é uma coisa assim que de repente todas as emissoras de TV e todos os jornais começaram a publicar artigos assim, brotando do nada, todo mundo falando da mesma coisa ao mesmo tempo. Essas coisas não brotam do nada, gente. Ou você ainda acredita em Papai Noel? Essas coisas tá aí, não é? Toda a realidade de querer libertar a mulher da sua estrutura feminina biológica. Como que as fundações fizeram isso? Bom, eles encontraram os teóricos marxistas e pseudo-marxistas, ou então desconstrucionistas, etc., numa longa evolução, só para você saber que tem bastante bibliografia para isso, né? Na época em que o Davis estava brigando com as fundações e com a ONU, as marxistas, as mulheres marxistas já tinham descoberto a forma de libertar a mulher, né, da biologia. É o que diz a nossa ilustre e famosa Shulamith Firestone no Dialectic of Sex, Dialética do Sexo, né, de forma mais crua e revolucionária, ou de forma só um pouquinho mais acadêmica, a Kate Millett no seu Sexual Politics. São abordagens marxistas e quando as fundações começaram, né, a notar que aquilo que eles queriam fazer, os marxistas já estavam fazendo, foram incrementando os estudos. A partir, né, de uma série de evoluções de pensamento
que partiram dessa coisa marxista, passando pelo desconstrucionismo, não é? E pela análise do tipo de análise do Michel Foucault, surgiu o fenômeno mais recente da Judith Butler, os problemas de gênero, ou a abordagem mais recente ainda, que Butler já vai sendo superada, da Joan Scott, né, a respeito de gênero e história. Eu estou dando só essa bibliografia aqui para vocês entenderem que eu estou fazendo de uma longuíssima história, uma história curta. Vamos resumir. Por alguma razão, que nós iremos revelar daqui a pouco, houve uma necessidade por parte das fundações e do poder financeiro de limitar a população mundial. Como fazer isto? Tentaram várias coisas, aborto, DIU, anticoncepcional, etc., até que, finalmente, Kingsley Davis soou o alarme e disse: nada disso vai funcionar, vocês precisam mudar a estrutura da sociedade. Bom, dizer e fazer, qual é o meio que nós vamos usar para mudar a estrutura da sociedade? Foi-se estudando e se encontrou que um meio que fazia com que as mulheres realmente mudassem era a mentalidade marxista. Essa mentalidade marxista, ela teve várias mutações históricas que, de certa forma, continuam marxistas, mas não tão claramente marxistas assim, nas análises de Michel Foucault, no desconstrucionismo de Derrida, que foram depois terminar na Judith Butler. Né? Essa é a longa história de elaboração intelectual de como é que nós vamos fazer para que as mulheres mudem o seu relacionamento dentro da família. Então nós temos o sistema das fundações e o sistema financeiro que quer mudar as mulheres. O instrumento, podemos usar os marxistas. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que geralmente acontece. Ou seja, os marxistas acham que estão libertando as mulheres. Na verdade, estão escravizando as mulheres. As necessidades do sistema financeiro. Como isso acontece? Bom, isso está acontecendo da seguinte maneira. Vocês sabem que o sistema financeiro, quando eu falo sistema financeiro, não estou falando de capitalistas. Capitalistas são, por definição, os empresários. Quando eu falo de sistema financeiro, estou falando de bancos. Os bancos vivem de emprestar dinheiro. Mas para que o banco ganhe dinheiro, ele precisa emprestar dinheiro para as pessoas. Mas, de repente, os bancos viram que metade da população mundial não queria emprestar dinheiro. Essa metade da população mundial chama-se mulher. As mulheres queriam ficar em casa, ter filhos e ter suas famílias. Então surge toda essa realidade de que nós precisamos fazer com que as mulheres desejem ter menos filhos para que possam estar livres para trabalhar. Trabalhar para quem? Para nós, sistema financeiro. Ah, mas isso fica muito chato, né? Eu não vou chegar e dizer para a mulher, mulher, deixe de ter filhos e venha trabalhar para nós. Nenhuma mulher vai fazer isso. Precisamos de um instrumento. Nós precisamos convencê-las de que lá na família ela é oprimida e que trabalhando 12 horas por dia numa carreira para ela ser uma mulher com pós-doutorado, com um super salário, com uma mega carreira empresarial, ela será libertada do fogão e das panelas para trabalhar o tempo todo para nós. Sistema financeiro. O que é que, em última análise, fazem as mulheres. As mulheres, a mídia,
a imprensa diz: mulher, você precisa se libertar, você não pode querer ter filhos, porque você tem direito de não querer ter filhos, de fazer quanto sexo você quiser, não ter filhos. Quando você coloca na cabeça da mulher que ela está sendo oprimida na família e que ela vai se realizar numa carreira, aqui nós estamos diante de um problema. Por quê? Porque temos dois problemas. Um no nível cerebral, biológico, animal da mulher e um outro no nível espiritual. Nível biológico animal. É estatístico que um número enorme de mulheres que passaram suas vidas buscando uma carreira, uma ascensão social, doutorado, sucesso, não é? No mundo da competitividade, chegam a um certo ponto, elas foram feitas para ser mãe, sentem um vazio. E aquelas mulheres decididas que não queriam ter filho de jeito nenhum, na hora em que o vazio se apresenta, veem que o seu tempo de fecundidade passou. Isso é uma coisa que se constata com muita frequência. Se você coloca na cabeça de uma jovem mulher que ela precisa se preocupar primeiro com a sua carreira, você está mudando as ideias dela. Você não consegue mudar o cérebro dela. Porque o cérebro dela, na base biológica e animal, foi feito para a maternidade. E as mulheres são mães, deixa eu avisar você, há alguns milhões de anos. E o nosso cérebro, né, ele não vai mudar. Não é a realidade do cérebro feito para funcionar já há milhões de anos que um decreto das fundações internacionais vai mudar o cérebro das mulheres em 50 anos. Eu acho que elas estão sendo desrespeitadas. Por mais que a nossa amiga Judith Butler diga que eu decido o gênero que eu quiser. Você pode achar que você decide, mas seu cérebro continua sendo feminino. Segundo ponto, além da questão biológica, existe a questão espiritual. Ninguém nasceu para ser egoísta. E a base que está atrás da ideologia das mulheres que buscam carreira e dos homens que buscam carreira é a seguinte frase: e eu, como é que eu fico? Ou seja, se eu vou passar a minha vida inteira me dedicando a uma família e aos meus filhos, eu, como é que eu fico? Eu não posso viver para os outros, mas isso é um problema espiritual. Meu irmão, é claro que você não somente pode viver para os outros, você deve viver para os outros. Não somente as mulheres, os homens também. Afinal das contas, nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para os vínculos familiares e os vínculos de relacionamento. Então a pergunta não é por que tão poucas mulheres buscam a carreira e não querem ser mãe. A pergunta é outra, é como é possível que haja homens que só buscam carreira? Ou seja, o que é que esse bando de homens querem fazer com carreira? Primeiro que essa história de carreira é uma ilusão, não existe ilusão mais fantástica do que essa tolice chamada carreira. Deixa eu explicar por quê. Porque 90% da humanidade não tem carreira, 90% da humanidade tem emprego. Qual é a diferença entre a carreira e o emprego? É a seguinte, o emprego você faz algo que não necessariamente você gosta de fazer para que alguém te pague um salário. Porque você tem que viver. Isso chama-se emprego. 90% da humanidade tem emprego. E 10% da humanidade, estou sendo otimista,
Eu acho que talvez seja 1% da humanidade, mas esquece, vamos ser assim bem generosos. Talvez 10% da humanidade consiga uma carreira, não é? No sentido de que, matematicamente falando, meus irmãos, vamos ser sensatos. Matematicamente falando, não existe esta coisa de que todos somos iguais. É evidente que existem mais gerentes, existem menos gerentes do que subalternos. Existem mais CEOs ou empregados. É evidente que, percentualmente falando, pela própria estrutura social, é impossível que todo mundo chegue lá. Você já imaginou uma sociedade onde só existe chefe? Essa sociedade não existe. Só na cabeça tonta de marxistas igualitários, que acham que todo mundo vai ser igual. Então, você vai e coloca uma ideia absurda nas pessoas de que todos devem lutar por um sucesso de carreira de não sei o quê. Algumas pessoas, não é, entram nessa dinâmica, trabalham 80 horas por semana, arrancam o couro, com isso pagam o preço de seus filhos abandonados, sua família deixada de lado, suas mulheres e os relacionamentos afetivos e emocionais serem absolutamente desprezados. Só acontece o seguinte: isto daí, para a maior parte da humanidade, só funciona essa mágica, essa ilusão, essa hipnose da carreira, só funciona para o início, para os jovens, porque qualquer ser humano que seja minimamente humano, quando chega lá pelos 40, começa a notar a necessidade de uma coisa chamada família, vínculos afetivos e relacionamentos. Porque o vazio bate, o vazio acontece, o vazio está aí, o vazio existencial. Então, que exista uma fatia da sociedade de gente extremamente bem-sucedida, que, para alcançar esse sucesso, passou por cima de seus relacionamentos familiares, porque o objetivo, o goal a ser atingido era aquele, isso daí, gente, isso não pode ser colocado como exemplo para a humanidade inteira. Isso aí tem que se perguntar o contrário. Como é que tem gente que chega a ser assim? Como é que tem gente que despreza a salvação das almas dos seus filhos, a educação dos seus filhos, que despreza os vínculos afetivos de mãe, de pai, de irmãos, para correr atrás de, aspas, carreira, quando, na verdade, carreira é somente um nome bonito de uma coisa mais crua, chamada dinheiro e poder. Então, vejam, nada contra o dinheiro, nada contra o poder. Só que nós não somos Maquiavéis. As coisas que são importantes precisam ser importantes. As coisas que vêm primeiro precisam vir primeiro.